Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é domingo, o dia do Senhor. Hoje é também chamado o Domingo da Misericórdia. Essa festa, o Domingo da Misericórdia, foi instituída pelo então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que no segundo domingo do tempo pascal, ele então instituiu que todos os anos será celebrada a festa da Divina Misericórdia. E segundo os cristãos, por meio desta apóstola da misericórdia, Santa Faustina Kowalska, Jesus prometeu: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão total das culpas e das penas. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. A minha misericórdia é tão grande que, por toda a eternidade, nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, o meu amor e a minha misericórdia. A humanidade não terá paz enquanto não voltar à fonte da minha misericórdia. Está no diário 699 da freira Faustina Kowalska, que também foi beatificada, foi canonizada pelo Papa João Paulo II. No mesmo dia da sua canonização, ele instituiu, então, a festa da Divina Misericórdia. Eu quero convidar você para que juntos nós escutemos esta palavra. Nós estamos vivendo esse tempo pascal, esse tempo bonito, tempo de ressurreição, não é? Que nós estamos vivendo na Igreja Católica. Então está no Evangelho de São João, no capítulo 20, os versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, põe a tua mão do meu lado,
Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque viste. Felizes aqueles que creem sem terem visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, nós estamos vivendo, essa semana toda, desde domingo passado, dia da Páscoa, vivendo então, fechando hoje a oitava da Páscoa com esta festa da misericórdia, e nós, durante a semana, tivemos também o texto que fala sobre este mesmo assunto, porém narrado por São Lucas. E aqui nós vemos mais detalhes. João era mais detalhista e ele então expõe para nós que no mesmo dia, o mesmo dia que ele começa dizendo aqui no Evangelho, é o dia da ressurreição. Jesus tinha ressuscitado de manhã, quando as mulheres foram lá visitar o túmulo. Jesus havia ressuscitado. Jesus também, quando os discípulos de Emaús estavam a caminho, ele também entrou no meio deles e foi conversando. Eles entraram no lugarejo lá, ceou com aqueles discípulos de Emaús, e eles o reconheceram ao partir do pão, e assim ele desapareceu. E ele foi então, apareceu para os outros discípulos que estavam fechados, com a porta fechada, trancadas, por medo dos judeus. Com medo de quê? Com medo deles também serem mortos, provavelmente, Porque mataram o mestre deles, e eles, que eram seus seguidores, poderiam ser mortos, como diz, para serem queima de arquivo, como o pessoal fala nos dias de hoje. E Jesus se pôs no meio deles. Quando os viu medrosos, Jesus disse para eles: a paz esteja convosco. Jesus tranquilizou a eles. Jesus soprou sobre eles, disse novamente: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês retiverem os pecados serão retidos. Naquele instante, Jesus também estava dando este poder aos 12, aos apóstolos, à igreja nascente, para perdoar os pecados em nome dele. E ele dizia, quando as pessoas se aproximavam dele, pessoas enfermas, aleijadas, coxos, cegos, ele dizia: teus pecados te foram perdoados, te são perdoados, vai e não torne a pecar. A pessoa ficava curada. E Jesus dá este sacramento também para a igreja, chamamos sacramento da reconciliação ou a confissão, que é um sacramento de cura. Como também Jesus dá a unção, deu a unção dos enfermos. E esses são os sacramentos de cura da Santa Igreja Católica, sacramento da unção dos enfermos, sacramento da confissão. Mas então eles se alegraram quando Jesus se identificou, quando Jesus soprou sobre eles se alegraram. Mas entre eles faltava alguém, faltava Tomé. Tomé, que era um dos 12 ali, E ele disse para eles: olha, quando disseram para ele, eu só acredito nisso que vocês estão falando se eu colocar a minha mão nas suas chagas, colocar a minha mão na ferida, no lado dele, aí eu acreditarei. E por isso que até hoje as pessoas falam: precisa de fazer o teste de São Tomé, tem que ver para crer. E aí, irmãos, quando foi no domingo seguinte, eles estavam no mesmo lugar. E Jesus foi lá de novo e apareceu diretamente para Tomé, falou diretamente com ele. Ao chegar, disse: a paz esteja convosco. Depois ele falou para Tomé, Tomé, olha, põe a sua mão aqui no meu lado, veja as minhas chagas, minhas feridas, sou eu mesmo. Aí Tomé, que fez? Ele
se rendeu à presença do Senhor. E ele então proclamou Jesus como o Senhor da sua vida. Até então ninguém havia dito isso. Meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus disse para ele, você acreditou porque viu. Felizes aqueles que acreditam sem ter visto, não é? Mas, irmãos, será que nós seríamos diferentes? Será que nós seríamos diferentes? Tomé era chamado de Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, não é? Gêmeo quer dizer que ele também é nosso irmão. Quem tem gêmeos são irmãos, não é? E Dídimo é o nosso irmão, o nosso gêmeo, e por isso que nós temos também a dificuldade em acreditar. Mas olha, se ele teve a dificuldade em acreditar, por outro lado, ele também teve a graça de ter uma experiência pessoal com o Senhor. O pior é que muitas vezes nós não acreditamos, queremos ver, e quando vemos ainda não acreditamos. Além de fazer a experiência, nós deixamos aquilo de lado, talvez durou aquele momento, aquele entusiasmo nosso, mas acabou logo. Não, irmãos, nós precisamos viver essa experiência do Senhor. Para nós, especialmente nós católicos, a nossa maior experiência é poder receber Jesus na Eucaristia. Ele que se faz vida para nós. Ele que nos dá vida. Ele que nos ressuscita. Ele que nos dá a vida eterna. É o Senhor. E nós podemos desfrutar desta vida do Senhor através da Eucaristia. Confessando os nossos pecados. Nos rendendo ao seu amor. Proclamá-lo como o Senhor da nossa vida, meu Senhor e meu Deus. Às vezes nós dizemos que nós acreditamos em Jesus, mas até o demônio acredita. Desculpa falar, dói isso, né? Mas até os satanistas acreditam em Jesus, acreditam na Eucaristia, até eles acreditam. Só que eles usam de outra forma. Então, nós temos a Eucaristia, e se nós acreditamos no Senhor, nós precisamos viver como Ele nos ensina a viver. A sua palavra tem que ter vida, força na nossa vida. Entende, irmãos? É isso que nós precisamos. Viver aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos. Ter Jesus como Senhor, como dono da nossa vida. Quando a gente fala no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Qual o primeiro dia? A primeira feira da semana é o domingo. Domingo vem do latim dies Domini, que quer dizer dia do Senhor. Domino significa dono, dominador, dono. Então, nós somos do nosso dono, que é o Senhor. Aqueles que têm um dono, eles obedecem o seu dono. É isso. Jesus não é um dono que nos impõe nada, mas é um dono que cuida de nós e nos dá o melhor que ele tem, que é a sua vida. E a vida que nos levará para a vida eterna. Deus te abençoe. Um bom domingo. Continuemos rezando pela nossa igreja, que está com sede vacante. E no testemunho do Papa Francisco, tem lá uma frase, né, que ele deixou no testamento para ele, para os cardeais, irmãos que irão participar do conclave para a eleição do novo pontífice. Lembrem-se, irmãos, a igreja não necessita de gerente, mas de pastor. Vamos rezar pedindo ao Senhor que nos dê um pastor para pastorear-nos, conduzir-nos ao céu. Que nós nos alegremos com a chegada do novo pastor que nos será dado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria. Viva Jesus misericordioso.